E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel, faço parte do time de produto aqui da Target Brasil e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como funciona e ensinar vocês a configurar o módulo de distribuição dinâmica do envio de relatórios do Target. Então, eu já tenho aqui um relatório pronto de faturamento por equipe de vendas, tá? Padrão, onde ele mostra aqui principalmente uma tabela com os meus vendedores e algumas métricas específicas e eu quero agendar ela para enviar para esses meus vendedores. Então, como que eu faço isso? Eu vou clicar aqui em agendar, ele vai abrir uma aba e aqui a gente tem já algumas coisas que a gente mostrou em alguns vídeos anteriores, que no geral eu configuro questão de nomenclatura, de como o e-mail vai ser enviado, eu tenho aqui o cronograma, entrega de e-mail, fonte, formato, todas essas configurações, elas são as mesmas dos últimos vídeos que a gente mostrava. Aqui eu vou focar em uma coisa diferente. Eu vou focar nesse módulo de distribuição dinâmica que a gente tem aqui no sexto quadradinho e vou mostrar para vocês como ele funciona. Basicamente, aqui nesse quadradinho a gente tem duas opções: o módulo de distribuição dinâmica e o módulo do envio em lote. O módulo do envio em lote é aquele que vocês já conhecem, que já tem há um tempo no Target, que a gente consegue selecionar dimensões ou atributos de dimensões, como por exemplo o e-mail pode ser o atributo de dimensão RCA, e eu consigo enviar esses relatórios automaticamente filtrados de acordo com essas dimensões. Com a distribuição dinâmica, o que isso muda? O que muda é que agora, além de poder enviar esses relatórios automaticamente para e-mails cadastrados na base já, sem precisar ficar recriando o relatório e criar um agendamento para cada envio, eu posso agora, com a distribuição dinâmica, fazer isso e ainda colocar condições de quais e-mails eu envio e quais não. Como assim condições? Condições exatamente iguais às que a gente coloca em uma tabela cruzada, por exemplo. Agente de visibilidade, agente de cor, critérios. Eu posso selecionar isso e criar uma lista de e-mail para que ele filtre e envie esse meu relatório. Como isso funciona? Vou mostrar para vocês aqui na prática. A gente tem aqui o sexto quadradinho de distribuição dinâmica. Tem a opção de ativado, né? Ele está desativado aqui. Vou clicar aqui no botãozinho de ativado. Ele vai ativar minha distribuição dinâmica. E aí agora eu tenho que modificar essa distribuição dinâmica para poder enviar o meu relatório. Então eu vou vir aqui em faturamento e equipe de vendas, só para mostrar para vocês uma coisa. Eu tenho aqui a minha tabela cruzada com equipe de vendas e alguns valores, e vamos supor que eu queira enviar esse relatório somente para os vendedores que estão com um realizado maior em comparação ao ano passado. Então, por exemplo, a gente tem aqui essa tabela, porcentagem versus ano anterior, onde eu estou passando o mouse, e nela a gente tem alguns valores positivos e alguns valores negativos. Vamos supor que eu queira enviar somente para os vendedores que estão com os valores positivos. Com o módulo de distribuição dinâmica, eu consigo fazer isso. Vou mostrar para vocês como a gente faz. Vamos lá. Já na tela de envio de e-mail aqui, eu vou dar um foco maior para a minha caixinha de distribuição dinâmica. Vou clicar aqui no lápis, no canto inferior direito da minha telinha de distribuição dinâmica. E aqui eu tenho a opção de criar uma tabela cruzada. Então, como a distribuição dinâmica funciona? A gente vai criar uma tabela cruzada e as dimensões que estiverem presentes nessa tabela cruzada vai ser o que o meu envio vai usar para filtrar e para separar os envios de relatório. Então, vou mostrar para vocês aqui na prática. Vou criar aqui uma e, como eu falei, eu quero uma comparação do faturamento dos meus RCAs do ano passado e do ano atual. Como que eu faço isso? Eu consigo vir aqui, vou colocar uma tabelinha de RCA, descrição RCA, por faturamento. Bom, gerando essa tabela, eu tenho aqui os meus RCAs pelo faturamento deles. O que o meu agendamento vai entender disso? Ele vai entender que eu quero gerar um relatório para cada linha. E aí vem o legal da gente conseguir criar isso por meio de uma tabela cruzada, porque a gente consegue inserir dimensões de usuário, inserir critérios e inserir visibilidade ou cálculos, por exemplo. Então, vou mostrar na prática aqui. Eu vou fazer uma comparação de ano atual com o ano anterior.
e vou colocar um cálculo de porcentagem ou um cálculo de diferença, igual estava lá na nossa tabela, para a gente usar de comparação. Então eu vou vir aqui em dimensões de usuário, vou vir aqui nova dimensão de usuário, vou criar aqui rapidinho uma dimensão de ano atual x ano anterior, RCA, não, vim aqui em data, abrir o data, usar períodos dinâmicos, colocar mês atual, vou adicionar mais uma, este mês do ano anterior. Caso vocês tenham algumas dúvidas em referência à dimensão de usuário, ou critério, ou agente de visibilidade que eu vou utilizar aqui, eu estou passando mais rápido nesse vídeo, mas nós temos outros vídeos no canal aqui já que a gente aprofunda mais nesses temas, que é bem legal de vocês conhecerem. Então, tendo aqui a minha dimensão de usuário, eu já tenho neste mês, e aí eu vou colocar mês atual, ano anterior, só para mudar um pouquinho, dá um OK. Esqueci de inserir o título da minha dimensão de usuário, eu vou colocar o título padrãozinho aqui, e vou mudar aqui esse MXMA para minha coluna, para a gente ter os dois valores, né? Do neste mês e do neste mês, no mês atual do ano anterior. Agora, como eu quero a diferença, porque a base que eu vou usar aqui para critério vai ser quem ficou positivo e quem ficou negativo, eu preciso criar um cálculo em cima disso. Então eu vou vir aqui em cálculos, na minha linha de cálculos, e aqui funciona exatamente como se a gente estivesse criando uma tabela cruzada para um relatório mesmo, tá? Vou vir aqui em cálculos avançados, vim aqui em inserir coluna, que eu vou colocar diferença, vou colocar aqui mês atual menos mês anterior. Que eu tenho alguns valores positivos, alguns negativos, que é exatamente o que eu precisava. Um detalhe importante é que aqui o que vai contar para o envio em si não são as métricas, são as dimensões. As métricas a gente vai usar para definir as linhas que a gente quer que sejam enviadas das dimensões. Então por isso que eu estou fazendo o cálculo de diferença. Por quê? Agora eu vou vir aqui em propriedades, vou vir aqui em visibilidade, vou tirar a visibilidade da dimensão de usuário aqui, para deixar só a diferença. E agora eu vou vir aqui, voltar aqui na aba de propriedades e vou adicionar um agente de visibilidade para ele me mostrar só os que estão negativos. Então eu vou vir aqui em agente de visibilidade, esconder membro, de acordo com a diferença, e colocar todos os valores que são maiores que zero, né? Porque eu quero que ele me mostre os negativos. Vou colocar aqui, todos os valores que são maiores que zero estão escondidos. Então aqui ele está me mostrando todos os RCAs que tiveram um desempenho abaixo em relação ao mesmo período do ano passado. E aí o que a gente tem de interessante aqui? Com isso, vou voltar aqui para a página principal das propriedades. Com isso, selecionando essa distribuição dinâmica, ele vai me enviar relatório, linha por linha, desses RCAs que estão com a diferença negativa. Outra coisa interessante é, a gente tem essa opção de e-mail de entrega aqui na aba de propriedades. O legal aqui é o seguinte, se eu tiver, por exemplo, uma coluna de e-mail, eu posso inserir a coluna de e-mail e usar ela como como e-mail de entrega. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, uma coluna de e-mail, eu consigo selecionar e aí ele vai automaticamente, ao invés de enviar para o e-mail que eu defino lá na aba de entrega, ele vai enviar para o campo que eu coloco aqui. Só que para isso, exatamente igual ao lote, é importante que vocês tenham um e-mail cadastrado no banco de dados para poder puxar como uma coluna aqui, tá? Como nesse caso eu vou fazer um teste aqui por pasta, só para vocês verem, eu vou colocar aqui e-mail de entrega, nenhuma seleção. Então eu vou dar um OK, a gente já está com a distribuição dinâmica ativada, e agora eu vou só alterar aqui a entrega de e-mail para pasta, para a gente ver como fica. Então vou dar um OK, vou salvar esse meu agendamento e vou abrir aqui os meus jogos agendados para enviar esse último aqui, que foi o que eu criei aqui, que ainda não foi executado. Clicar com o botão direito em cima dele,
executar agora. Agora a gente aguarda ele executar e aí eu mostro para vocês o resultado final da nossa distribuição dinâmica. Bom, pessoal, aqui eu abri a pasta, né, para a qual eu exportei os relatórios com a distribuição dinâmica e a gente pode ver que ele não gerou de todos os RCAs que eu tenho na minha análise aqui. Porque eu tenho muitos RCAs aqui, só que ele me gerou uma quantidade menor. Ele me gerou exatamente a quantidade da distribuição dinâmica. Então, isso é muito interessante porque a gente consegue aplicar condições direto no envio de relatório. Então, por exemplo, se você quiser receber relatórios só de vendedores que estão abaixo da meta ou de vendedores que estão com uma campanha específica, você consegue criar uma tabela simulando esse cálculo e usar ela para enviar os seus relatórios. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Quaisquer sugestão de dúvidas ou de novas features que vocês queiram testar no Target, podem sugerir nos comentários, que a gente sempre dá uma lida. E até a próxima. Tchau, tchau!